Que do trono do Altíssimo emane graça e paz para toda a sua vida, que o Efatá, o abre-te de Deus, esteja nos seus caminhos. Pessoal, estamos juntos, mais uma oração da meia-noite. Quero orar com você, quero orar por você e profetizar esse mover poderoso do nosso Deus sobre a sua vida. Como você vê, estamos em obra, já levantamos aqui as paredes, daqui a pouco vamos levantar o altar e será uma bênção na nossa vida, e a unção de Deus vai fluir desse ministério para a sua vida, e você será abençoado pelo nome de Jesus. Você está debaixo da nossa cobertura espiritual, onde todos os dias nós nos consagramos na presença de Deus para ministrar sobre a sua vida, e você será poderosamente abençoado. Desde já eu peço que você prepare o seu copo com água para esse momento sagrado da oração. Se você está aqui há poucos dias ou pela primeira vez e você deseja todos os dias ter essa cobertura espiritual, alguém que vai se colocar diante de Deus e apresentar a sua vida, sua família a Deus, é só você se inscrever. Aqui embaixo do lado direito do vídeo, você clica uma vez em inscrever-se, sininho e todas. Esses 3 passos: inscrever-se, sininho e todas. Não paga absolutamente nada. Nós não falamos aqui de religião, não falamos de placa de igreja, nós falamos sobre Deus, sobre a palavra de Deus, e ministramos a oração em nome de Jesus. E eu conversava agora há pouco com uma pessoa e comentando com ela aquilo que eu preguei no culto desta tarde, no culto do meio-dia. Eu falava aqui para as pessoas e expliquei para a determinação. Nós temos que tomar posição diante daquilo que nós queremos. Presta muita atenção, porque eu creio que essa palavra, ela vai lhe abençoar. Há pessoas que elas, sem perceber, acabam entrando numa zona de conformismo, de comodismo, talvez podemos dizer dessa maneira, aonde a pessoa conhece a palavra de Deus e ela costuma dizer: está nas mãos de Deus. Uma frase que muitos usam é a seguinte: vai acontecer no tempo de Deus. E não está errado não, calma que eu vou te explicar. Essa frase, ela é verdadeira, acontece no tempo de Deus. Porém, é aí que eu quero que você compreenda: o tempo de Deus não significa dizer que eu, que você, que nós devemos aguardar esse tempo de Deus assim, de braços cruzados, porque tem gente que faz isso. Não, eu estou esperando no tempo de Deus, e a pessoa simplesmente cruza os braços e ela fica só esperando. Ela não movimenta a sua fé, ela não atrai para a sua vida a unção de Deus, e ela simplesmente usa essa expressão: no tempo de Deus. Mas o tempo de Deus acontece quando nós aqui embaixo estamos ajustados, afinados com Deus. Vai acontecer no tempo de Deus, mas aqui nessa terra eu tenho que ter a minha fé ativa. Eu falei hoje para as pessoas na reunião da tarde, ou melhor, já estamos no sábado, nessa sexta-feira. Ele disse, por exemplo, a Josué: onde você colocar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado. Mas percebe que Deus falou: aonde você colocar a planta do seu pé, eu lhe dou vitória. Mas quem tinha que colocar a planta do pé era Josué. Ele falou assim: onde você colocar a planta do pé, vou-lo tenho dado. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, serei contigo. Mas em outras palavras, Deus estava dizendo: faz a sua parte, caminha, e aonde você colocar a planta do pé, eu te dou vitória. Então você percebe que Deus, ele age conforme nós agimos, ou melhor, Deus reage à nossa fé. Nós não podemos curvar os braços, ter uma fé tímida. Foi o que eu falei neste culto do meio-dia.
há pessoas que ela vai deixando a vida levá-la, tudo para ela é normal, acontece coisas muito estranhas, mas a pessoa pensa, não é normal. Às vezes ela pensa assim, não, é que eu tenho muito azar, é que comigo tudo é mais difícil. E não se trata disso, se trata que o mal espiritual ele vai agindo sorrateiramente, e não havendo uma resistência, como Jesus ensinou a todos nós, quando Jesus ele fala sobre resistir ao mal, e ele fugirá de vós. Ele ensina a pessoa a ter essa resistência, sabe, resistir. Mas há pessoas que ela deixa o mal ir se entranhando de maneira passiva, e tudo ela aceita com uma normalidade. É uma dor aqui, aí ela gasta dinheiro, toma um medicamento, a dor ameniza ou sai, mas daqui a pouco aparece outra a colar, e gasta-se mais dinheiro com isso, mais dinheiro com aquilo, e sempre tem uma coisinha, sempre está acontecendo coisas puxando a vida da pessoa para trás, e essa pessoa está aceitando tudo, ela aceita tudo. Às vezes ela se envolveu ou abriu a sua intimidade para pessoas que estão carregadas de inveja, de maldade, de olho grande, e geralmente quem tem a falsidade, ou melhor, a inveja, são pessoas falsas. A inveja vem muitas das vezes da onde a gente menos imagina, de quem conhece a nossa intimidade, daquele que nós, sem perceber, abrimos o nosso coração ou confidenciamos alguns sonhos, projetos, ou até mesmo um desabafo. São essas pessoas que estão próximas, ou a maioria das vezes a inveja vem, não são todas as pessoas invejosas, mas podemos dizer que uma grande maioria, mas a maioria dessas pessoas que são invejosas são pessoas que estão próximas, e aí a pessoa vai permitindo pensamentos negativos, inveja que chega, peso, atrapalhação, de maneira que a vida vai toda embolada. E essa pessoa, talvez seja o seu caso, você conheça muito bem a palavra de Deus, você já acompanhou muitos testemunhos. Você que está aqui comigo, por exemplo, no WhatsApp, você vê, eu só não posto testemunho todo dia, toda hora, porque o nosso WhatsApp trava, e tem gente ainda brigando comigo, bispo, eu já mandei meu testemunho há tanto tempo, o senhor não postou. Não é maldade, é porque o nosso WhatsApp, sabe, é uma bênção, congestiona, são muitas pessoas, mas eu poderia colocar 10, 15 testemunhos todo dia, e ainda assim eu não ia conseguir postar todos. Você vê testemunho, você vê o poder de Deus, você conhece a palavra, mas Deus quer de nós, sabe, essa determinação, você olhar para a sua vida e aquilo que você não está satisfeito, você colocar diante de Deus e dizer, Senhor, eu não aceito mais meu marido com amantes, meu filho escravo dos vícios, essa miséria, essa dívida, essas portas fechadas. Senhor, eu não aceito mais isso. É preciso ter essa ousadia e não cruzar os braços e dizer, no tempo de Deus vai acontecer. Sim, no tempo de Deus, mas quando eu estou usando a minha fé. Foi o que nós falamos nesse culto especial. É no tempo de Deus, mas quando Deus olhar para nós, Ele tem que ver em nós, sabe, determinação, atitude, dizendo, eu não aceito, joelho no chão, jejum, clamando, ofertando, louvando, adorando, tudo aquilo que é o exercício da minha fé, obediência a Deus, meu coração firmado, subindo o mau pensamento, repreendendo, dizendo, não aceito isso na minha vida. Quando o mal usa a boca de pessoas em forma de seta para dizer que o teu sonho não vai dar certo, que o teu casamento está falido, que o seu filho está perdido, é você dizer, está amarrado, está repreendido, eu não aceito isso, meu Deus, essa seta do inferno, eu não aceito isso, a tua palavra me diz outra coisa e eu creio em ti, Senhor. E aí você, sabe, vai para cima, espiritualmente falando, você vem à igreja presencialmente buscar a Deus, você vem à igreja para adorar,
para alimentar o seu espírito da palavra, para colocar diante de Deus o seu propósito, a sua petição, a sua perseverança. Então, quando há esse conjunto de atitudes, aí sim você pode dizer: no tempo de Deus a minha resposta vai chegar. Mas o tempo de Deus acontece quando nós estamos em movimento. Não adianta você cruzar os braços e dizer: no tempo de Deus tudo vai acontecer, porque enquanto você está assim, o céu não reage. Todos que receberam milagres na palavra, eles estavam no exercício da fé. O cego que se lavou no tanque de Siloé, quando Jesus cuspiu ao chão e fez lodo e aplicou nos olhos, ele foi até o Senhor Jesus, quer dizer, ele estava em movimento. Eu até dei esse exemplo no culto da tarde. A mulher hemorrágica, ela não ficou em casa dizendo: ah, Senhor, há 12 anos eu estou sofrendo com essa hemorragia, que bom seria se o Senhor me curasse. Ela não ficou parada se lamentando, dizendo: no tempo de Deus eu vou ser curada. Não, ela se levantou e determinou, dizendo: se eu tão somente tocar na orla da sua veste, eu serei curada. E em seguida o que ela fez? Depois de determinar isso, se levantou e mesmo fraca, debilitada, 12 anos com uma hemorragia, ela estava debilitada, enfraquecida, talvez até anêmica, mas ela foi por entre a multidão, apertada, empurrando um, tomando empurrão, talvez tomando solavancos de um, de outro, mas ela chegou e tocou. Quando ela tocou, ela foi curada. Se ela tivesse ficado em casa, ela não seria curada. Você percebe que nós provocamos o milagre? Que é preciso que você levante o seu espírito, que você determine. Aí você diz assim: bispo, mas eu estou tão desanimado. Ô bispo, é tanta luta, é tanta perseguição, eu trabalho tanto, eu me dedico tanto, eu sou uma mãe que não sou reconhecida nem pelos meus filhos não me dão valor, não me dão amor, só chegam perto de mim quando precisam de alguma coisa, meu marido a mesma coisa, meus parentes. Você diz assim: bispo, eu sou sozinho nessa vida, é uma luta, e eu não sou reconhecido. Bispo, eu não tenho mais força, eu não tenho ânimo. Deus te renova. Os melhores anos estão por vir na sua vida. Você não pode se deixar levar por isso. Nós não temos outro caminho. Nós só temos um caminho para vencer, que é a fé e o nosso Senhor Jesus Cristo. A fé que move a mão dele. Então dizer que estamos desanimados não é uma opção. Cansado também não é uma opção. Desanimado não é opção, enfraquecido não é opção. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho. Ele diz: o reino dos céus é tomado por esforços. Só os que se esforçam é que se apoderam dele. Então é preciso haver esse esforço. E quando você começa a se dedicar a colocar pressão do lado espiritual, oração, busca, propósito, na presença de Deus, buscando, adorando, se envolvendo, se alimentando da palavra, na comunhão, você pode ter certeza que isso vai trazer o fortalecimento, e a mão de Deus, ela vai se mover na sua vida. É assim que o milagre acontece. Mas nós vamos falar mais disso domingo, aqui no culto. Embora eu não costume fazer isso, mas você que me acompanha aqui de Goiânia, nesse domingo, eu gostaria muito que você estivesse aqui. Nós vamos adorar a Deus, nós vamos alimentar o nosso espírito com a palavra de Deus, com a bênção de Deus, a palavra de Deus que é espírito e vida. Não se atenha à placa de igreja. Eu disse isso agora à tarde para uma pessoa, uma senhora muito abençoada, que o pastor a proibiu de vir aqui, me dar um abraço, a gente já se conhece há muito tempo. O pastor a proibiu, disse: não, você não pode ir, está errado. Pastor nenhum é dono da sua vida, bispo nenhum é dono da sua vida, ninguém é dono da sua vida, você pertence a Cristo. Igreja não são 4 paredes e nem a placa, nós somos a igreja. Eu, por exemplo, das pessoas que estão aqui comigo,
eu não sou dono da vida de ninguém. Quem está aqui são ovelhas de Cristo, estão aqui e eu me dedico a ensinar a orar, mas não são minhas pessoas, são ovelhas de Cristo, e aquilo que é de Deus é leve, o que é de Deus traz paz, ninguém pode te segurar, ninguém pode te prender. E eu gostaria que você estivesse aqui comigo nesse domingo para adorarmos a Deus, para buscarmos a presença de Deus, a palavra de Deus que nos alimenta e será uma bênção. Se você sente esse chamado, venha. Você não deve satisfação a ninguém, a não ser a Deus. E Deus estará aqui. Você pode ter certeza que você não estará perdendo, e Deus, Ele vai estar aqui te esperando. Pode ter certeza disso, absoluta. Vai ser uma bênção. Você é o meu convidado nesse domingo especial às 8 horas da manhã. Vai ser um forte clamor também pela nossa família. Vamos clamar para que as boas novas cheguem até você, tá bom? Nesse sábado eu vou explicar mais a respeito do propósito de domingo, de buscarmos a Deus. Mas era isso que o Espírito Santo me pediu para te entregar. Eu vou orar rápido, resumidamente, porque essa oração vai abençoar a sua vida. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, na unção do Teu Espírito, meu Pai, esta pessoa que passou o dia com dores, essa pessoa que a vida dela tem sido dores, nódulos, cistos, caroços, inflamações, infecções, meu Pai, essa pessoa que não dorme à noite, com a pele ferida, uma alergia crônica, meu Pai, a cabeça que dói, o corpo que dói, meu Pai, angústia, tristeza, depressão, essa pessoa que nem mesmo ela se entende o que ela sente, meu Pai, é como se houvesse um buraco no peito dela, sugando as forças, o ânimo, a coragem, e ao mesmo tempo que essa pessoa ama ao Senhor e conhece a Tua palavra, ela sente, meu Pai, a alma dela gritando: ó meu Deus, repreenda esse peso espiritual, repreenda toda inveja, toda macumbaria, toda feitiçaria, toda praga, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus. Saia desta vida, saia a doença, saia os vícios, saia as brigas. Meu Deus, eu estendo a minha mão pela fé e profetizo em nome de Jesus a bênção, um milagre, a libertação do alto da cabeça à planta dos pés, no nome de Jesus. E que nestas águas o Senhor coloque unção, poder e virtudes, e que sejamos abençoados para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Vamos beber juntos da água. Lava a sua mão com um pouco da água, seu rosto, toca aí nas partes do seu corpo. A unção de Deus está na sua vida. 3 horas da manhã eu estou orando por todos os colunas, dizimistas, ofertantes da obra de Deus. Você está vendo aqui, ó, nós estamos já levantando a parede, ó, o tamanho que ficou, e muito mais coisas, graças a você, coluna, graças a você que tem estendido a mão. E assim como Deus está construindo, a obra está sendo construída, a obra física está sendo construída, levantada, Deus também levanta a sua vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe, e vamos na fé. Madrugada a oração, de manhã cabeça ungida, cabeça erguida. Guarda essa palavra no coração. No tempo de Deus, mas aqui embaixo nós estaremos em movimento de fé. Não pare, não desista. Deus é contigo. Vamos em frente.